E aí, time, só alegria, como é que você tá? Hoje estamos aqui apresentando mais um LA Cast com convidados super especiais. Estamos com o Gui Cota e o Lucas Lima. E agora eu passo para o meu parceiro E aí, Lucas pessoal, Haddad. tudo bem? Espero que vocês curtam esse podcast, tá? A gente tá com duas pessoas muito especiais aqui, que de fato vão ajudar vocês, transbordando conhecimentos, ideias e praticidades também. E eu tenho um anúncio, uma coisa pra dizer aqui pra vocês. Por conta de ajustes na agenda de última hora, eu vou ter que estar deixando o podcast um pouquinho mais cedo, mas o Ariel vai estar conduzindo aqui, tá bom? Vamos e vai pra deixar cima. a energia lá em cima e vai ser super legal, então assistam até o final. E aí, então, vamos começar por você, Gui. Gui, me conta um pouco mais sobre você. A gente viu que já foi para mais de 30 países, fala 6 idiomas, correto? Isso. Como é que foi essa trajetória? O que eu queria saber primeiramente é como que começou isso, como que você chegou na parte de aprender novas línguas. Me conta um pouquinho mais sobre você. Show, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Lucas, valeu, Ariel. Valeu. Aí em Nova Studios também. Vamos para cima. Então, eu comecei no mercado de idiomas em 2017, quando eu já estava na Faculdade Federal. Eu fazia Relações Internacionais. E era federal, então eu não pagava faculdade, eu não pagava ônibus, eu não pagava aluguel, eu pagava nada. Então, minha vida era sem custos, basicamente. Só que aí eu percebi que eu precisava fazer dinheiro para ter uma vida interessante, porque aquela vida de faculdade já não estava mais me brilhando os olhos, né? Uhum. E aí o que acontece? Em 2017 para 2018 eu comecei a dar aula de inglês, de maneira online, remota. Tu fez uma faculdade ou curso? Enquanto eu fez? estava na faculdade, Aham. eu comecei a dar aula de inglês. Particular, online, ao vivo e tal. Particular, já. Show. E aí o que acontece? Eu percebi que as pessoas não sabiam falar inglês e estavam começando a querer confiar em mim. E aí o que eu fiz? Eu tirei o diploma de Cambridge, que é uma universidade no Reino Unido. Massa. E aí com isso eu consegui ter o teórico com a prática, né? Show. Então eu juntei a teoria que eu já sabia com a prática e comecei a ensinar inglês isso em 2018. E aí até 2020 dando aula de inglês sozinho, como professor Sozinho. autônomo. Que legal. E aí em 2020 eu abri um CNPJ. Abriu o Para virar uma CNPJ. empresa de fato. Nossa, show de bola. E assim, nesse começo, no início, né, quando você teve aquela transição de perceber que a faculdade não ia só a faculdade não ia te levar para os lugares que você queria, qual foi o seu maior desafio, a maior dificuldade que você teve, assim, nessa transição, assim? Primeiro de tudo é a mudança de mentalidade, mudança de visão, né? Porque você não consegue desejar aquilo que você não sabe que existe. Sim. Né? Então eu não sabia que essa vida aqui existia. Eu não Uhum. fazia ideia que isso aqui existia. Para mim, o meu objetivo final era ser diplomata do Brasil. E eu ainda tinha a cabeça assim, eu vou ser diplomata do Brasil na Ásia, porque é mais fácil de conseguir uma vaga do que na Europa, do que na América Latina, na América do Norte. É menos concorrido você conseguir uma vaga de diplomacia na Ásia, por exemplo, Iraque, Irã, Israel, toda essa parada. Show. Então eu não sabia que essa vida existia. Então o primeiro passo foi esse. Uhum. O segundo passo foi fazer as pessoas acreditarem em mim, né? Massa. Foi fazer as pessoas de fato enxergarem que eu não estava ali só para brincar, eu não estava só criando conteúdo porque eu era blogueiro ou porque eu era um aventureiro, Influência. né? Porque a gente sabe que, exato, que quando você é jovem, a galera sempre fala, é só uma fase, vai É. passar. Daqui a pouco ele cai na real, cai na vida como ela é, mas Isso. Você disse que a constância foi o que te fez crescer. no inglês, sim, com certeza. Não desistir, não Sim. parar. Criando conteúdo todo dia. Aí chegou um ponto que a gente conseguiu crescer a primeira página no Instagram para 10, 11 mil seguidores. Uhum. No TikTok a gente conseguiu viralizar vários vídeos também. E aí com isso a gente começou a trazer confiança da galera que já acompanhava, mas tinha, pô, será que eu compro dele ou não? Sim. Né? Porque já acompanhava há anos e aí começou a comprar e aí as coisas foram acontecendo. Mudou tudo. Muito É, top. Lucas, você conseguiu construir uma carreira em cima das milhas, assim, né? E eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente, né? Graças às milhas, qual foi a viagem, a melhor viagem que você já fez, graças às milhas, o melhor lugar que você já conheceu? Como que... Show. Eu fui pra muito lugar luxuoso, só que minha melhor viagem foi pra um lugar muito simples com as milhas aéreas, que foi Argentina. Buenos Aires. Foi o primeiro país que eu fui fora do Brasil com os meus amigos. Aham. O Guilherme tava junto também nessa viagem. Foi bom. E eu fui pra lá, eu fiquei lá. A minha passagem era uma semana.
Foi a primeira viagem internacional, já tinha bucado tudo. Eu gostei tanto, mas tanto dessa viagem, que no último dia, a gente tava numa balada em Buenos Aires, quando faltava 4 horas pro meu voo, eu falei, eu não vou embora. Eu não tô nem aí. Ah, mas você vai perder o voo? Vou ficar aqui até eu não aguentar mais aqui. Eu fiquei lá um mês. Depois ainda voltei lá de novo, de tanto que eu gostei. Foi a minha primeira viagem com milhas, foi 20 mil milhas Latam, foi bem barato. Dá, Legal. tipo, menos de 600 reais, ida e volta. E Nossa. pra mim, eu tive mais experiência lá do que, tipo, no resto da Europa, nos outros lugares que eu fui também. Show, show. E assim, pra quem tá começando a viajar e quer gastar menos, qual que é a dica que você daria, assim? Quer gastar menos e quer começar a viajar? Isso. Tá. Os pilares de uma viagem são 3, que é passagem, hospedagem e alimentação, tá? Dá pra reduzir os gastos nas 3. Primeira delas, depende do perfil de viagem que a pessoa quer. Se a pessoa quer um perfil luxuoso, ela vai pegar hotel de 5 estrelas, ela vai pegar passagem em primeira classe, ela vai comer nos melhores restaurantes. Se ela quer um perfil econômico, tá começando a viajar agora, passagenzinha com milhas. Mesmo que a pessoa não tenha milhas, tem como comprar milhas de quem tem. Então Isso. dá pra viajar pagando barato, utilizando milhas, mesmo que a pessoa não entenda nada, nem tenha cartão de crédito. Hospedagem, dá pra conseguir com milhas também. Show. Eu vejo vários perfis de viajantes. Alguns utilizam categorias no Booking para viajar, outros utilizam sistema de milhas, outros utilizam Airbnb. Eu, particularmente, utilizo milhas e Airbnb, Show. né? Mas eu tenho amigos que utilizam bastante o Booking. E alimentação, eu gosto de, quando eu viajo, ter uma experiência de um local. Então eu vou nos restaurantes que os locais vão. Né? Eu não Certo. gosto de ir na experiência turista, eu gosto de ir na experiência raiz mesmo, na experiência Raiz. dos locais. Então, fazendo essas 3 coisas certinho, e trocando o câmbio de uma maneira inteligente, por exemplo, se você vai e troca câmbio no aeroporto, você vai pagar quase o dobro do que se você trocasse Sim. numa Western Union, que tem em todo canto. E eu achei legal que você falou que quando você viaja, você quer conhecer o lugar raiz mesmo do lugar. E assim, quando eu fiz a minha viagem pros Estados Unidos, né, pra Flórida, eu queria conhecer, cara, aquelas padariazinhas, aqueles mercadinhos de esquina, aqueles que a gente vê em filme, sabe? Sim. Porque é algo que às vezes pode ser simples, mas é algo que faz parte de toda a nossa vida, né? Porque todo mundo já viu um filme que tem esses mercadinhos, que tem essas coisas. Então, às vezes, também é mágico, é um negócio legal também. Então, eu concordo com você que, às vezes, o raiz também faz parte de uma viagem boa. Sim. E assim, gente, eu vou dar um recadinho pessoal. Se você quer viajar com preço imperdível, quer fazer inglês, tem o QR Code no canto. Clica nesse QR Code que você vai entrar direto no WhatsApp dos meninos e eles vão te dar um desconto exclusivo do podcast. Então clica no QR Code agora, não deixa pra depois, já clica aí, manda um oi pra eles que você vai falar direto com os meninos, tá? Isso aí. E assim, eu tava vendo aqui, você começou com 7 anos no empreendedorismo, porque vender água é como se fosse um empreendedorismo. Como é que foi pra ti? Da onde que vem essa ideia? Quem é que te incentivou? Como é que começou essa história de vender água e ter uma primeira fonte de renda? Show. Minha mãe, ela foi a primeira empreendedora da minha família ali, como ela tinha um comércio de flores, uma floricultura. E meu pai, mesmo sendo funcionário público, ele gostava de empreender à parte também. Então ele tinha uma barraquinha de sorvete. Eu, com 7 anos, vendo os dois fazendo um monte de coisa, eu tinha vontade de fazer alguma coisa também. Na época eu ganhava R$5 por semana, eu acho. Não lembro se era por semana ou por mês, acho que era por semana. De mesada. E aí eu peguei esse dinheiro e aí eu tinha uma distribuidora de água perto da loja e pedi pro meu pai. Falei, pai, eu quero vender alguma coisa. Não, R$5 é pouco pra mim, eu quero fazer mais do que eu tô fazendo. Exatamente. Aí a gente foi lá e comprou um fardinho de água com esse dinheiro, né? Um fardinho de água que custou, acho que uns 10, 20 reais. Massa. E aí eu comecei a vender essa água do lado da barraquinha de sorvete do meu pai, porque eu pensei, pô, quando eu tomo sorvete eu sinto sede. Acho que a galera também. Exatamente. Ah, e Sacada genial. Aí os R$20 por mês que eu ganhava, que era 5 por semana, começou a virar R$20 por dia. Aí eu fui reinvestir com 7 anos, comprei um isopor, comprei gelo pra colocar, comecei a colocar mais água. E fui indo, fiquei mais ou menos 1 ano e meio fazendo isso daí. Até que depois meu pai parou de vender sorvete, eu parei de vender Sim, água. alguma coisa acontece na Spar. Eu também tenho uma história semelhante, eu comecei com 9 anos no empreendedorismo. Eu peguei 2 amigos meus e nós começamos a vender Beyblade na rua. Enfim, eu já contei essa história no primeiro podcast, mas só pra te ter um lance. E você, Gui, me conta um pouco mais como que você começou no empreendedorismo, tua primeira venda, assim, não digo negócio próprio, mas tipo, como é que você começou com esse negócio de... Ou como é que foi a tua história, assim, pro empreendedorismo? Cara, eu fui criado na base do só consegue se estiver trabalhando, né? Então, até quero agradecer meus pais aí, porque eu não entendia isso na época, né? Eu ficava meio
Tipo assim, pô, sério que vou ter que fazer isso pra ganhar dinheiro? Mas foi melhor porque isso moldou minha mentalidade de hoje, né? Então, eu lembro que eles tinham um mini jardim que eles plantavam cebolinha, salsa, sabe? Tempero. Bacana. E aí tinha que regar, tinha que cuidar, tinha que tirar, tinha que E colher. tu fazia essa parte. Eu fazia isso em troca de moedinha, né? Que legal. Eu devia ter uns 8, 9 anos. É um bom incentivo, né? Porque tá fazendo uma coisa que é bom pra ti mesmo, tá criando disciplina, Sim. acesso direto, cuidar com a natureza e ainda um incentivo financeiro. Teus pais foram geniais. Aí meu pai comprou o primeiro carro dele, Uhum, na época, e tinha que lavar. Aí quem lavava era eu pra ganhar as moedinhas. uhum. E Isso aí eu com, levei com qual idade tu tinha? 8, 9 anos, né? 8, 9 anos. E aí com 10 anos eu comecei a comprar balinha na loja que tinha perto da minha casa e fui vender na escola. Então eu começava a vender bala na escola. Até que eu comecei a contratar os meus amigos que eram da mesma sala que eu, e um deles foi vender pra diretora. Nossa, que... Só que ele foi vender pra diretora, e aí ela falou, pô, mas aqui não pode, é Com todo proibido. respeito, seu amigo, ele foi inteligente. Foi Queimou demais. acabou com a empresa. Não, esse não é o melhor, o ponto principal. Aí ela perguntou, mas como assim você tá vendendo? Não, não sou eu. É o Cota, que né, eu sou conhecido pelo meu sobrenome lá. Aí ela veio até mim e me pegou no flagra, porque minha mochila tava cheia de bala, tá ligado? Nossa. E bala e moedinha. Então ela percebeu Cara, que eu realmente só não- tava vendendo. Não, te pegou Fez no errado. flagrante, foi preso em flagrante. O cara só não fez errado, como ainda te entregou, então. Ela só não reteve a mercadoria. Eu pude levar pra casa e comer com a minha mãe Ainda lá. bem, né? Senão nós ia ter que botar numa justiça. Mas esse foi o começo, assim, que eu já comecei a perceber que eu só ia ter dinheiro se eu fizesse alguma coisa por ele. O ponto genial que eu achei é, por exemplo, você já pensou em ter um grupo, que é mais ou menos o que eu pensei quando eu comecei com Beyblade. Eu tinha um saco de Beyblade que minha mãe nem sabia que eu tinha pegado pra vender, mas eu já queria que meus amigos vendessem junto. Então isso eu acho genial. Sim. Se vocês pudessem, né, hoje em dia que vocês têm uma carreira mais estruturada, mais noção de mundo até desses negócios, se vocês pudessem dar um conselho para quem é CLT e tem medo, tem algum receio, qual seria esse conselho? Não abandonar o CLT antes de ter a renda no empreendedorismo. Justo. Por que que eu falo isso? Eu abandonei. E a mente do palhaço fica como, né? Pressionada, né? Então assim, eu não recomendo essa pressão porque nem todo mundo vai suportar. Em um momento da trajetória eu pensei que eu também não ia suportar Tu acha que é mais essa pressão. fácil da pessoa desistir do empreendedorismo Sim. por pressão? Sim, É porque melhor guardar um capitalzinho, fazer um porque- negócio, começar a rodar. é o que a galera em inglês chama de side hustle, né? Então é você trabalhar das 9 às 5 Uhum. e das 5 à meia-noite você começa o teu começar negócio. uma nova fonte de renda. Se o empreendedor não consegue gerar renda e ele quebra, ele É porque assim, ó, o dinheiro é energia, certo? O CLT ele pode arrumar um emprego, né? Exato, dinheiro é energia, então ele não vai atrás de quem tá correndo atrás dele, né? Uhum. Isso. E quando você corre atrás do dinheiro, mano, é incrível, parece que ele não vem, parece que tudo fecha, o negócio não flui. Dá errado. Quando você... Ah, foda-se o dinheiro, eu vou reinvestir. Isso. Inclusive eu vi um vídeo esses dias do cara falando, pô, o dinheiro não gosta de ficar no Bradesco, no Itaú. Ele quer andar de jet, ele quer esquiar na Viajar. neve, ele quer viajar, o dinheiro quer curtir. Entra o Concordo. desfrute, né? Exato, o dinheiro quer aproveitar, ele quer curtir a vida também. Então se ele percebe que você é muito mesquinho, ele não vai atrás de você, né? Então, Ele não vai transbordar, né? Exato. E tem que ter prazo pra sair também, porque se a pessoa sempre fica empurrando com a barriga, isso não movimenta ela a criar um negócio próprio no tempo que tiver disponível. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Eu fui CLT e eu só larguei o CLT pro empreendedorismo depois que eu já tava, tipo assim, fazia o salário de 1 ano por mês durante 6 meses. Porque eu achava, pô, o primeiro mês, acho que foi sorte, vamos ver o segundo mês. Segundo mês, pô, ainda não, né? Vamos mais um mês. Na hora que deu 6 meses, eu falei, pô, agora mesmo se eu não faturar nada, durante os próximos 2 anos, eu já fiz o dinheiro pra isso. Que é, né, então ali fez sentido. O Cariani mesmo, ele já tinha acho que 5 lojas de produtos de academia, Uhum. e ele ainda trabalhava para outra loja como CLT. Porque o que ele ganhava na loja, pagava as contas dele e o resto ele podia reinvestir 100% no Investir. negócio. Concordo. Eu acho que assim, se você é CLT e pensa em empreender, né? Você tem que ser a ovelha negra, né? Você tem que estar ali, mas tá pensando em como sair dali, pensando e fazendo também, né? Porque só pensar, você vai ficar pensando, vai ficar ansioso. Porque eu falo, né? Ansiedade, o povo fica muito ansioso. Ai, mas não vai dar certo, mas eu não sei se eu consigo, não sou capaz. Mas eu acho que a gente só consegue descobrir isso e, de fato, ter certeza disso quando a gente tenta. E eu acredito que a gente é capaz de tudo. A não ser uma pessoa que a vida inteira, né, cresceu em um ambiente muito ruim e a vida inteira foi depravada. E aí talvez ela tenha uma capacidade não cognitiva graças a ela, mas assim, graças a toda a situação mais inferior. Mas eu acredito que, de fato, é um negócio que a gente tem que
tá ali juntando dinheiro pra Sim. sair com uma estrutura e depois meter bala no empreendedorismo porque é uma pressão mesmo que às vezes não é necessária, às vezes. Sim, exato. E qual que foi a maior sacada, assim, das milhas, por exemplo? Quando que você deixou de ver as milhas como uma oportunidade de viagem para algo que, isso pode me gerar muita renda? Como que foi esse insight? De onde que você tirou essa ideia? Meu pai que começou, ele foi pioneiro em tudo que eu fiz na vida, meu pai começou primeiro. Uhum. Então, investimento em ações, criptomoedas. Você investe em ações também? Empreendedorismo. Hoje em dia não, atualmente não mais. Eu prefiro pegar esse dinheiro e investir em mim, né, nos meus negócios, em estilo de vida. Mas no começo, quando eu tava tirando para todo canto, ações foi um desses modelos. Meu pai, ele conheceu o mercado das milhas e comprou treinamentos, comprou mentorias. E ele nunca viajou de avião, até hoje. Então ele faturava muito dinheiro, era uma margem de lucro na época, antes pré-pandemia, absurda, sem nunca ter viajado. Então ele mostrou que é mais um mercado financeiro do que um mercado de viagem em si. Então aí eu já comecei do mesmo jeito. Então eu comecei vendendo milhas, né, ganhando dinheiro com isso. Depois eu comprei treinamentos mais caros para ter a minha agência de viagens. E eu ainda nunca tinha viajado, eu já tinha viajado de avião, mas nunca tinha saído do país. Aí um amigo meu olhou e falou, pô, você vende passagem, você vende milhas, mas você não viaja? Eu falei, ele falou, você tá vendendo droga que você não consome o produto? No dia que ele falou isso, no mesmo dia de noite, eu comprei a minha passagem pra Argentina. Que legal. Aí você teve aquela... Você falou, não vou voltar, né? Exatamente. É assim, hoje, qual é a tendência que vocês acreditam que vai estar dominando o mercado? Tanto mercado de serviços, mercado de produtos, tanto o mercado digital, daqui uns 5 anos. Qual que você acha que vai estar dominando tudo? Bom, o que a gente tá vivendo agora é a era da inteligência artificial, né? Daqui a 5 anos, hoje em dia é muito difícil pensar em 5 anos, porque tá mudando muito rápido, né, cara? Muito absurdo, né? A inteligência artificial não tava no nível que tá, em questão de veracidade com o real, há 1 ano atrás. Não tava nem parecido, né? Você olha o vídeo do Will Smith comendo macarrão de 4 anos atrás, Exato. E olha hoje, você fala, dá pra fazer um filme já, quase. Só que eu acredito que vai acabar voltando um pouco a parte da humanização. Porque quanto mais... Eu já vejo muito isso, as pessoas reclamando. Pô, sou sendo atendido por IA. Isso. Quero falar com um ser humano. Então, acho que isso vai acabar voltando. A necessidade da humanização. E eu acho muito legal isso, porque é uma coisa até que eu tento colocar, por exemplo, quando eu tô prospectando clientes para vender mentoria, enfim, tudo. Eu, claro, disparo mensagens com robô e, às vezes, dependendo do caso, eu faço automação com IA. Só que, assim, às vezes eu acho que a gente tem que estar lá. O meu áudio, a minha pessoa falando. Eu sei que a IA faz áudio, sim, eu sei. Só que assim, o lado humano de você, de fato, entender a pessoa, se conectar com ela, a IA não consegue fazer isso. E eu acho que no mundo que vai ficar desumanizado, se você for humanizado, você vai vender. Entendeu? Eu acho que tem 2 lados da mesma moeda, né? O primeiro é isso que vocês estão falando, de humanizar, então voltar pro padrão antigo, que é conversar pessoa com pessoa. Só que tem o outro lado também. O mercado da inteligência artificial, ele é muito grande. Então, se você for ver o valor de mercado da OpenAI, eles são bilionários já em poucos anos de existência. Sim. Então, uma empresa com esse porte, com esse tamanho, com esse investimento, eles não vão permitir que o mundo se humanize de novo. Sim. Porque senão eles vão quebrar, né? Concordo. Então, o que eles vão fazer? Refinar. Então, a inteligência artificial vai ficar cada vez mais parecida com o ser humano, ao ponto de você não conseguir identificar se é um ser humano ou se é uma IA. E a gente já vê isso em alguns vídeos que as pessoas fazem, tipo, de anúncios. Já dá pra... Se a pessoa faz um prompt muito bom, você já consegue falar, pô, é IA porque a gente sabe, a gente mexe. Mas, assim, engana de boa uma pessoa que não precisa ser velha. Se ela tiver 30 anos, assim, você engana ela, se ela não estiver no mundo, entendeu? Agora, o que eu acho que, assim, faz total sentido. Porque quando a gente pega uma coisa, que tá evoluindo muito, é do interesse da IA, por exemplo, do OpenAI, do Google com a Gemini, da Grok, né, do Elon Musk, não deixar regredir, porque é algo que vai dar muito dinheiro, já que eles são os pioneiros, o topo, né, tipo, assim, da IA. Sim. Então eles não vão querer deixar voltar um assunto que já foi, já passou o tempo, talvez. Eu acho que o mal agora tá sendo a galera delegar 100% de tudo pra IA. Eu uso a IA 100% pra tudo pra mim, só que eu refino. Justo. Então eu pego o bruto e eu deixo com as minhas palavras, eu deixo com o meu toque, mas eu preciso daquele bruto da IA, porque criar algo do zero é muito mais difícil do que criar algo
que só precisa melhorar. Certo. Só pra... Não é nem melhorar, é pra tirar a robotização do que tá sendo tratado. Uhum. Eu mesmo já tive infoproduto de inteligência artificial. Uhum. Eu também vendo infoprodutos. Na qual eu fazia os criativos com a IA humanizada, que falava que ela era uma IA e que ela podia ajudar o marketing da galera. Mas não é fazer o marketing todo, é ajudar no marketing. Isso. A IA tá aí pra te dar uma leve comodidade, né? Tipo, agora se você pegar a IA e substituir 100% a sua equipe de humano, eu acho que ainda não dá. Dá pra fazer, mas eu acho que não tem humanos muito qualificados que de fato fazem um trabalho bem feito, entendeu? A IA, claro, faz bem, mas eu acho que ainda, se você troca tudo, como a gente vê gente fazendo já, eu acho que é loucura ainda, por enquanto. Muito bom. E assim, sobre a IA, eu acho que a gente tem que saber usar ela é muito útil de diversas formas. Eu uso muito na agência, a gente usa muito em muita coisa. Mas ela não substitui realmente um humano, a gente sempre tem que estar ali. Mas ela agiliza muito o nosso trabalho. Mas mudando de assunto, ô Gui, me diz uma coisa, qual foi, assim, analisando toda a tua história desde o teu começo, entre alunos e professores, qual deles, se tu tem uma história, assim, para compartilhar, em alguma transformação que você ajudou na vida dele, ou seja, um aluno que aprendeu inglês e decolou de alguma forma, ou um professor que depois que te conheceu decolou de alguma forma, o que tu tem de história assim? Tem vários, porque em 2020 eu abri o CNPJ da escola, e em 2021, final de 2021, eu abri outro CNPJ, que é o do Clube de Negócios. E foi o Clube de Negócios que fez o Guilherme estourar na internet. Por quê? A base do Clube de Negócios era a seguinte: eu comecei a frequentar vários eventos de networking para vender o inglês. Porque os empresários têm dinheiro, mas não falam inglês. Então, isso daí é algo que fica mais fácil pra gente acessar, porque é o público-alvo, né? Isso. Eu mesmo deixo de fechar cliente todos os dias. Exato. Por não falar inglês, por não conseguir me comunicar com chinês. Hoje eu trabalho com marketing, eu trabalho com a parte de e-commerce, eu trabalho com tráfego pago. E eu vejo um mar, como a gente está em São Paulo, tem um oceano azul de chinês, de várias áreas, que eu conseguiria me comunicar no inglês. Até por esse fato que eu já falei contigo para nós, porque eu vou fechar o curso. E comprem, viu, galera? Se você quer evoluir, clica agora no QR Code, já fala com os meninos e aprende inglês e outras línguas, né? Qual é todas as línguas que você trabalha hoje? A gente ensina inglês, espanhol, francês. Começamos o japonês agora com uma professora especializada. E daqui a um tempo a gente vai ensinar o russo. Então é isso aí, gente. Clica no link agora, manda um oi pros meninos, faz uma cotação, vocês vão achar incrível. Com certeza. Ô Gui, eu vi que você foi pra 29 países, né? Isso. E de todos esses países, da onde você tirou um maior insight, melhor experiência? Pô, mano, de todos esses? Depende, é muito país, cara. É muito, né? Se eu for lembrar agora de todos eles, fazer uma lista, vai demorar. Mas a questão é a seguinte, por exemplo, eu fui no México, e aí eu lembro que você começou no episódio do podcast falando que você gosta também de conhecer os cantinhos. Isso. Cara, no México eu não fiquei só em Cancún, Playa del Carmen, Cozumel. Eu fui pro interior do México, de carro. Show. Então eu atravessei fronteira de estado com estado, com um policial vindo no carro e falei: e aí, o que você tá fazendo aqui? Pra você passar, você tem que fazer rir, né? E aí você tem que fazer o policial rir pra você poder passar pro próximo estado. Aí você para o carro porque você tá com fome. Aí, vocês já assistiram El Chapo? Nunca vi. Assistam El Chapo. É exatamente assim, o interior do México. E aí você vai pedir pra uma senhorinha que trabalha lá na lojinha dela, numa vendinha dela. Aí você pede pra ela uma coquinha. Mano, é assim, é surreal a experiência de você viver isso. O raiz, né? Exato. Mas, por exemplo, fui pros Estados Unidos e você sente dinheiro nos Estados Unidos. Você cheira o dinheiro lá. Não tem como. Você chegar nos Estados Unidos e falar: mano, eu preciso fazer mais dinheiro do que eu já tô fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui pra Orlando, que não é nenhum lugar assim, né? Tão business, né? Mas eu voltei de lá, cara, tipo, você se sente pequeno. E aí você fala: eu não posso morrer pequeno. Eu senti isso em Dubai. Entendeu? E imagino. Então, assim, você fica... Eu preciso bolar alguma coisa, alguma estratégia, alguma prática pra, de fato, ser alguém maior, melhor, mais interessante, que consiga ajudar também as pessoas. E, cara, por isso que eu falo que é muito importante. E os Estados Unidos, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer outros países, mas eu falo, os Estados Unidos é, de fato, a energia... É o capitalismo, do dinheiro masculino. Então, se você é homem e quer viajar pra fora e consegue... Tira o cara, visto. Tira o visto e vai pros Estados Unidos. Curtiu o trampo. E que nem nós falamos ali. Tá o QR Code aí, clica no QR Code, fala com os meninos.
Mas é muito doido, cara, viajar o mundo, porque você percebe que você tá muito na zona de conforto. Então, assim, toda vez que eu saio do Brasil, eu falo, caramba, por que eu não saí antes? Mas quando você tá no Brasil, você fala, não, vou ficar mais um tempo aqui, vou fazer mais coisas aqui. Isso. E aí quando você sai, você fala, pô, mano, demorei muito tempo pra sair. Eu tenho vontade assim. Qual a idade que você saiu? 22. Foi quando eu comprei a passagem pra Europa, Show. com meu sócio na época, né? Uhum. Eu, por exemplo, moro no Brasil, né? Tenho vontade sim de fazer coisas aqui, de ajudar algumas pessoas. Mas assim que eu sentir que eu tiver feito tudo que eu tinha que fazer aqui, eu não vou pensar. Porque eu tenho vontade de morar, pelo menos passar uns 6 meses direto, assim, em algum outro país. Seja Sim. na Europa, nos Estados Unidos. Então, acho que é experiência, né? E acho que Dinheiro você gosta não disso. precisa nem esperar você estar pronto pra isso ou fazer tudo aqui. Porque eu sei que eu não fiz tudo no Brasil ainda que eu tenho que fazer. Mas eu sei que eu também tenho outras coisas pra fazer em outros países, né? Então, por exemplo, esse ano eu morei na Colômbia. Show. Eu cheguei na Colômbia sem conhecer ninguém, cara. No segundo dia na Colômbia, na verdade no primeiro dia, porque depois 24 horas dentro da Colômbia, eu já tava na prefeitura, conversando com o secretário da Secretaria da Juventude, marcando o evento pra gente fazer lá, com tradução simultânea pra inglês, português e espanhol. Certo. Em 15 dias na Colômbia eu já fiz o evento, conheci Aí? todo mundo. Exatamente. A gente conheceu muita gente lá. Mano, e sim, fizemos o escambau na Colômbia em 15 dias sem conhecer ninguém. Vale a pena, cara. Show. Eu vou ter que ir, porque tá dando horário. Aí não sei se depois você corta essa parte. Fechou? Não, só se pedir ali. Mas eu vou falar o que público. Você despede? Bom, pessoal, a minha participação nesse podcast tá chegando ao fim, tá bom? Graças a algum reajuste na agenda, como eu disse no começo. Mas continua aí com o Ariel, tá? Continua aí Vamos com o pra Gui, cima. continua aí com o Lucas, que eles vão deixar a energia lá alta e tem muito a aprender com esses caras, que eles são sensacionais. Um abraço. Falou, irmão. Valeu. Tamo junto. Prazer te conhecer, Lucas. irmão. Valeu. Prazer te conhecer, viu? Valeu. Só deixa o Mickey aí, ó. É verdade. Deixa com o Ariel já. Coloca um dentro e outro fora. É isso aí, vamos pra cima então, time. Eu quero entender um pouquinho mais do Viajantes Classe A. Como que começou isso? E o que o Viajantes Classe A é diferente dos teus concorrentes? Qual que é a grande sacada que te diferencia? Show. A Viajantes Classe A é um ecossistema de milhas. Então a gente segue falando tanto de passagens aéreas, quanto da parte institucional, quanto da parte de conexão pra galera fazer negócio, né? Compra e venda de milhas. A maior diferença, por exemplo, de comprar uma passagem pra classe A e comprar uma passagem num concorrente, em questão de passagem aérea, seria na experiência que você vai ter no seu voo. O produto em si, ele é o mesmo. Só que ele é empacotado diferente. Se você comprar uma passagem com a gente pra Paris, você vai ter uma experiência diferente se você vai lá no site da companhia aérea e compra. No site da companhia aérea, você vai ter que achar a melhor data, você que vai ter que fazer seu check-in. Se der problema no seu voo, você precisar entrar em contato com a companhia aérea, você vai ter que ligar, às vezes esperar 2 horas no call center. Enquanto que quando você compra com a gente, além de quase sempre o preço ser um pouco abaixo do concorrente, quem faz tudo isso pra você sou eu. Irado. Eu digo classe A, a equipe. Entendeu? A equipe. Por exemplo, eu já comprei uma vez pela Brooklyn. E eu eu errei uma letra do nome do meu filho. E eu paguei R$250 só pra mudar uma letra. Cara, eu me senti assim, e fora que demorou todo um negócio, a minha sorte foi que eu tinha comprado bem antecipadamente a passagem, mas eu fiquei nervoso, eu fiquei angustiado, será que eu vou perder minha passagem? Meu filho não vai embarcar, meu Deus do céu, eu paguei cara a passagem. Então, isso pra mim foi uma dor muito grande. Então, por isso hoje, como eu já te falei, que as minhas próximas passagens serão com a equipe de vocês, porque eu sinto muita confiança, mas isso é uma grande dor minha. Me explica como que seria se fosse na tua agência esse tipo de problema. Vamos supor que eu mandei os dados errados, já imprimi a passagem. Como é que vocês fariam esse ajuste? Vamos lá, se você só errou uma letra no nome do passageiro, não tem problema. A companhia aérea aceita até, se eu não me engano, 3 letras erradas. Porque às vezes você tá emitindo por call center e a pessoa entende um nome de um pouquinho diferente. Às vezes uma Michelle com 2 L's, às vezes tem Lucas que é com 2 C's. Então, assim, eles dão até 3 letras pra você errar e embarcar de boa, de graça. Não Então, precisa nem mudar. se eu tivesse comprado essa passagem com a tua equipe, eu não teria esse custo. Exatamente. Então, vocês imaginam, gente.
Eu paguei 250 por não ter uma agência de confiança. E mesmo assim eu paguei cara a passagem. Então eu vou falar mais uma vez, clique no QR Code, salva o contato deles, pra não passar pelo que eu passei. R$ 250 numa passagem de 1.000 saiu bem caro, só por causa de uma letra. Que teria evitado se eu tivesse comprado com pessoas de confiança. Exatamente. E se você tivesse errado o sobrenome inteiro, que é muito difícil de acontecer, em 24 horas, se o seu voo fosse para depois de 7 dias, você podia cancelar e pegar outro de graça. Entendeu? Não teria E isso custo é uma nenhum. grande vantagem, porque cancelamento normalmente eles não devolvem nada e nem querem trocar. Exatamente. E às vezes quando tu troca, mesmo que seja, tu tem que pagar alguma taxa. Então por isso que às vezes a gente tá com pressa, quer comprar ali direto, mas vou falar pra vocês, vale a pena comprar de um especialista. Sim. E assim, me diz uma coisa, fora isso, qual que é o maior benefício do teu negócio? Fora as passagens, as milhas, você vende assim, por exemplo, por exemplo, chega a pessoa, ela quer fazer uma viagem, mas ela não sabe qual lugar é mais seguro. Vocês dão uma consultoria de viagem, qual hotel ficar, como que funciona essa parte assim? Claro, o fato de eu já ter viajado por alguns dos lugares que eu vendo ajuda muito. Principalmente se a pessoa ela fala assim, olha, tô indo para Madrid e eu não sei, o que você recomenda fazer lá? Eu já falo, recomendo você se hospedar próximo ao centro, porque lá tem algumas baladas interessantes. Aí tem que ver qual estilo de viagem a pessoa quer, então é tudo muito personalizado. Eu tive um estilo de viagem para Madrid, um estilo de solteiro. Só que se vai um casal, eu não vou passar o mesmo roteiro de viagem que eu fiz. Eu vou passar um roteiro de viagem de casal. E como eu não tive essa pegada, eu tenho amigos que tiveram. E aí eu posso consultá-los, posso criar algo personalizado que foge ali da inteligência artificial Do padrão. tradicional. Exato. Incrível. Exatamente. Incrível. E assim, Gui, me diz uma coisa sobre o inglês, assim, sobre as línguas em gerais, não só o inglês, Sim. mas o que as pessoas mais erram quando elas compram um curso de alguém que você percebeu que os outros cursos não têm, mas isso aqui vai ajudar muitas pessoas, porque os outros cursos não ensinam. Qual que é o diferencial, no caso, do teu curso para os concorrentes? Cara, o primeiro passo é se a pessoa quer aprender inglês ou qualquer idioma, ela compra um curso gravado. Uhum. Ela tá fazendo um atestado que ela só gastou dinheiro à toa. Porque curso gravado não entrega Não fluência. funciona, tu diz. As Não suas funciona. aulas hoje são como? Assim, a aula tudo ao ao vivo. vivo, Isso. tem um acompanhamento. Sim, exato. Então são aulas ao vivo, tem acompanhamento 24 horas personalizado com a minha secretária, tem material internacional, com pronúncia canadense, americana, britânica, enfim. Só que o ponto é, a aula gravada não funciona, porque o aluno não vai ter o comprometimento e a aula gravada não entrega a metodologia que os poliglotas usam para aprender um idioma novo. Né? Então eu aprendi francês em 8 meses, o russo eu peguei em 3, 4 meses, o italiano foi muito pouco, que é muito parecido, o espanhol foi fácil demais. Então qual que é o lance? As pessoas quando elas aprendem inglês, elas aprendem em escolas tradicionais. E para aprender numa escola tradicional, você tem que entender que isso é um modelo de negócio. Então, a recorrência, a previsibilidade da escola vai falar muito mais alto do que o resultado que eles querem entregar para você. Muito massa. Baseado nisso, eles querem que você fique 3, 4, 5 anos estudando inglês com eles. Quanto tempo é hoje? Vamos supor que... eu não sei quase nada de inglês, mas eu sou um empresário dedicado. Vou me dedicar ali, pelo menos, cumprir as aulas ao vivo, fazer as tarefas. Quanto tempo tu acha, com dedicação boa? Pelo menos 2 horas por dia, 1 ou 2 horas por dia, me dedicando todos os dias. Quanto tempo tu acha que eu falo fluente? No máximo 1 ano. Que é o que eu ia comentar. Quando a galera no Brasil, por exemplo, quer ficar 3, 4, 5 anos estudando inglês, a gente que é poliglota, a gente aprende em 5 anos 5 idiomas diferentes. Muito bom. Justamente porque o cérebro, ele tem a neuroplasticidade. Então, a partir do momento que você aprende um idioma novo, é cientificamente comprovado que o seu cérebro é melhor do que o que ninguém fala. Tu acha que... Então, se eu falo, por exemplo, um idioma, o meu cérebro é cientificamente comprovado melhor que o seu. Se eu falo 2, o meu é melhor do que o quem fala 1. Se eu falo 3, o meu é melhor do que o quem fala 2. E assim vai subindo. Porque o cérebro, ele tem a neuroplasticidade, então ele vai se adaptando conforme você vai aprendendo aquele idioma. Irado, eu não sabia disso. Então quer dizer que aprendi inglês, aprendi 2 línguas, eu consigo aprender qualquer coisa mais rápido. Sim. Além de fora melhora a isso... sua memória, melhora a sua geolocalização, porque isso também está englobado dentro do neocórtex, do pré-frontal, enfim. O seu cérebro ele fica muito mais apto a expandir e a fazer com que você seja um ser humano muito mais relevante.
né? Então até o Alzheimer, por exemplo, ele diminui as possibilidades de você contrair o Alzheimer por conta dos idiomas que você fala. Então, às vezes, a linguagem não é nem apenas pelo network para ir para outros países, é um negócio de saúde, que já é comprovado, então. Sim, saúde, networking, acesso, riqueza. Porque por exemplo, eu tenho um network em todos os continentes do mundo. Eu ia falar sobre isso, porque eu imagino tipo, eu me imagino, eu sou empresário, eu quero muito fazer eventos e tal, e eu fiquei muito feliz quando descobri que você já fez eventos internacionais. Sim. Eu queria entender como que é fazer isso, como que começou. Começa por parte, fala como começou, de onde saiu o primeiro evento. Show. E como que foi a sensação de, tô falando para pessoas de outro país, elas estão me entendendo. Qual foi a tua sensação nisso? Cara, isso é loucura. Mas assim, o primeiro evento foi no Rio de Janeiro, Rio de que eu Janeiro. fiz na Barra da Tijuca, Uhum. num resort lá que tinha. E aí depois a gente levou os membros pra Marina da Glória, pra fazer um after numa lancha que tinha que a gente alugou lá na Marina da Glória. Esse foi o primeiro evento. Mas já tinha pessoas de várias nacionalidades. Não, esse só brasileiro. Só brasileiro, beleza. Isso foi no Rio. E aí o que acontece? Esse modelo de evento, que era 3 dias de imersão, all inclusive, open bar, open food, open music, eu levava DJ, eu levava barbeiro pro evento, então as pessoas tinham uma suíte, tinha um café da manhã que era servido para elas, elas tinham almoço, janta, açaí, tinha tudo que você possa imaginar, para elas focarem apenas em fazer networking com outros empresários. Entendi. Isso foi escalando de uma forma que a galera começou a ver, pô, você viaja o mundo, falando pra mim, né? Você faz eventos no Brasil, por que você não faz eventos fora, pra que a gente que ainda não saiu do Brasil saia tenha um motivo específico pra sair do Brasil? Foi as pessoas mesmo que iam no teu evento que te deram essa sugestão. De fazer fora do E Brasil. abriu a tua mente. Exato. Aí o primeiro que a gente fez foi em 2022, no verão europeu, a gente fez na Croácia. Na Croácia. Em Split. Incrível. Foi sensacional, cara. A Croácia é um paraíso no verão. E aí, no ano seguinte, a gente fez a segunda edição fora do Brasil, que foi no verão europeu também, só que dessa vez em Lisboa, Portugal. E aí agora, esse ano, eu fiz em Medellín, na Colômbia. Medellín. E aí, em Medellín, na Colômbia, foi o primeiro evento até hoje com pessoas que só tinha eu de brasileiro. Então, Nossa. só eu de brasileiro. Falando em inglês e em espanhol. Tu falava espanhol e inglês lá, tu Isso. falou. E aí o resto da galera era tudo de fora. E qual De foi o outros maior desafio, assim, nessa trajetória? O que foi mais, tipo assim, que você pensou, putz, será que vai dar certo? Ou não digo isso, mas, tipo, o que tu... vou ter que passar por isso, mas vai ser difícil. Qual foi teu maior desafio, assim? Liderar movimento, né? Liderar o Fazer as movimento. pessoas que não te conhecem, que têm resultado. Eu tenho clientes que são bilionários. Então, por exemplo, o cara patrocina o São Paulo Futebol Clube, pra você ter uma noção. Ele paga 30, 40 milhões pra ter a camisa dele, a marca dele na camisa. Então, era fazer com que eu tivesse uma postura que essas pessoas que têm resultado olhassem pra mim e falassem, pô, eu acredito no projeto que ele tá fazendo, eu acredito na visão dele, acredito no profissionalismo dele, e eu vou entrar, eu vou pagar pra estar dentro do clube dele, porque isso faz sentido pra mim e vai melhorar a minha vida. Então, quando eu consegui entender qual que era o posicionamento que eu deveria ter, aí começou a fluir e as coisas foram muito mais interessantes. Muito interessante, muito top. E assim, hoje você vive só do online, né? Isso, 100% digital. 100% online. E como que foi isso que começou para te entrar no online, no digital, montar uma estrutura online? Qual foi o teu maior desafio nessa parte do início, de conseguir ficar totalmente, porque tu dava aula no início, né? Isso. Tu dava aula. O que eu quero entender? Eu quero entender como é que foi essa migração. Como é que foi para te largar o CLT, né? Que é um tipo de CLT, para começar o teu curso online. Então, eu entendia desde sempre que sozinho eu não ia conseguir escalar meu faturamento, né? Então, eu comecei dentro da minha rotina pesquisar pessoas que também sabiam inglês e que estavam dispostas a aprender a ensinar, né? Então, porque você saber inglês não significa que você saiba ensinar. A didática é totalmente diferente. Né? Então, eu comecei a treinar essas pessoas e aí, treinando elas, deixando elas aptas a ensinar o inglês do jeito que eu acredito que é o certo, eu comecei a passar os alunos para elas enquanto eu comecei a focar apenas na gestão e no comercial. E aí, disso, eu expandi a empresa e comecei a ter a estrutura que eu tenho hoje. Então, no início, tu treinava os teus próprios professores para criar com o teu método que tu viu que foi validado. Porque no teu período de dar aulas do CLT, então, foi muito bom para você pegar a prática e testar coisas novas. Eu formei dezenas de pessoas. Inclusive, hoje, a gente continua formando dezenas e dezenas de pessoas todo ano. Porque não tem como dar errado, né? Então, se eu sou o cara que fala vários idiomas, se eu tenho o teórico,
que é o diploma de Cambridge. Se eu tenho o prático, que é viajar a 29 países e falar os idiomas que eu aprendi em todos esses países, e ainda fiz mentoria com poliglotas que falam 20, 30 idiomas, é a fórmula do sucesso. Não tem como dar errado, não tem um nó solto, entende? Então, tudo isso foi fácil pra gente conseguir montar um método focado em como nós poliglotas aprendemos um idioma novo, baseado na neurociência, e passar isso para os professores. Não, incrível. Incrível. Eu tô louquinho pra começar agora Vambora. e né, vamos começar logo esse curso. Let's go. E assim, Lucas, sobre o radar de milhas, eu queria saber qual foi a promoção mais surreal que você já disparou nesse grupo. E me explica um pouco mais o que é o radar de milhas primeiro e qual foi essa promoção, assim, que foi a mais surreal, assim. O Radar, ele é um grupo de disparos de passagens baratas, tanto em milhas quanto em dinheiro. A mais surreal foi uma que eu peguei, essa passagem, pra mim também. Mas ela tava menos de 1 milheiro, que é menos de 1.000 milhas. Tava 900 milhas saindo de São Paulo pra Navegantes. Então, assim, se você for colocar em dinheiro, tava saindo, sei lá, R$15 a passagem. Nossa. Essa foi a mais absurda. Essa daí eu passei o ano novo de 2022 lá com essa passagem. Então Incrível. ela foi a mais absurda mesmo de todas. E aí, esse grupo ainda tem hoje. Tem. Se alguém agora clicar no QR Code, ele consegue ter acesso a esse grupo? Ou como é que é? Ou é exclusivo para algum tipo de pessoa? Como é que funciona? Esses grupos, eles são abertos para quem não é mentorado, né? A gente cobra uma mensalidade, um valor simbólico ali por mês. E a pessoa ela vai tendo acesso. Aí, sem fidelidade, quando quiser cancelar, cancela. Basicamente onde ela vai ter os disparos das passagens já com os links para ela adquirir. Então ela pode comprar tanto com milhas, se ela tiver, quanto com milhas de terceiros, quanto em dinheiro na companhia aérea, que a gente coloca lá um radarzinho para ela. Muito top. E o que significa empreender 100% pelo celular? Qual a ferramenta e como que é a rotina? Se você fosse descrever para uma pessoa que quer seguir esse mesmo ritmo, como que ela poderia começar? Como que você começou também? Tá. Tem que ter foco, né? O ponto ruim de trabalhar 100% digital, né, com o celular ou o que a pessoa tiver ali em mãos, é ter foco. Então o que acontece? Quando eu era CLT, eu tinha que trabalhar ali 8 a 9 horas por dia, todo dia, segunda a sexta-feira. Aí quando eu finalmente larguei o CLT para empreender, eu esqueci dessas 8, 9 horas por dia. E eu comecei a fazer o meu horário ali de qualquer jeito. E aí, claro que o meu resultado, quando eu larguei o CLT, foi muito menor do que quando eu tava conciliando os dois. Justamente por conta disso. Então, hoje, eu tenho uma rotina de planejamento em relação a metas, que eu faço diariamente. Então, acho que esse é o melhor jeito de uma pessoa poder conciliar não, mas empreender no digital, falando assim, ó, hoje eu vou prospectar, beleza, vou prospectar quantas pessoas? Tá, prospectar, tá. Então, minha manhã... Só explica pro Blue, que às vezes as pessoas não sabem o que é prospectar. Correr atrás de cliente, adquirir cliente. Então, às vezes, a pessoa tá iniciando, ela não tem nome, não tem recomendação, não tem case de sucesso, não tem nada. E como que ela faria pra captar esse cliente? Nossa, mas tem inúmeras fontes. Eu já consegui cliente através do, acho que é Threads, né? Que é a ferramenta, como se fosse o Twitter a ferramenta, né? Do Instagram. Consegui pelo Instagram, consegui pelo Facebook, grupos de Facebook, no meu ramo, que é o ramo das milhas e passagens, tem grupo de Facebook como Brasileiros em Dublin. Quem que tá ali? Ou brasileiros que estão morando em Dublin, ou que querem ir. Os que estão lá vão voltar pro Brasil para visitar a família em algum momento. E os que não estão, vão. Então são ótimos leads, né? Pessoas que podem se tornar clientes. Então tem vários lugares. Hoje em dia eu uso mais o Instagram e o Threads. Quero focar um pouquinho no YouTube, que eu iniciei, mas não dei muita continuidade. E mesmo com um perfil pequeno, a pessoa já consegue, se ela passar credibilidade, mostrar conteúdo, ela consegue... Então hoje eu não tenho dinheiro, mas tem um produto, vamos só um exemplo, sou afiliado seu, vou vender suas passagens. Eu posso entrar no Instagram de pessoas que seguem perfil, grupos, e eu consigo assim ter clientes mesmo sem sair de casa. Exatamente. Muito bom. E assim, muita gente hoje acha que tem que ter muito dinheiro para viajar de avião. Qual dica você daria para quem não tem dinheiro e acha que para viajar de avião é coisa de rico? Tá, utiliza milhas, tá? Independente se vai comprar essas milhas ou não, utiliza milhas. Por quê? Todo mundo tem gasto. Ou é com mercado, ou é com farmácia, ou é com Netflix, todo mundo tem um gasto. E dá para conseguir milhas com esses gastos do dia a dia. Não precisa ser, vou comprar um iPhone e aí sim eu vou conseguir milhas. Não. Às vezes você vai comprar uma carne no mercado e já dá para conseguir milhas. Mas não tem um cartão. Eu nunca disse que precisa de cartão.
Dá para conseguir com Pix, com boleto, com débito, com crédito, do jeito que quiser, utilizando, por exemplo, a Livelo. A Livelo é o programa de pontuação do Banco do Bradesco. Não precisa nem ter conta no Bradesco e nem ter cartão. Utilizando a Livelo, você já consegue comprar qualquer coisa em qualquer lugar no Pix, por exemplo, e conseguir, 40 vezes mais pontos do que um cartão Black, mesmo sem cartão. Incrível. Então é isso, gente. Vocês viram que não precisa ser rico e nem milionário para andar de avião. Clica no QR Code no cantinho, fala com os meninos, eu tenho certeza que você vai andar de avião esse ano. E assim, pessoal, nós temos um público e vamos pensar que o nosso propósito é transformar vidas. Além de a gente crescer nesse podcast, trabalhar na nossa oratória, o nosso principal objetivo é transbordar na vida das pessoas. Qual a grande palavra você diria se você fosse falar pro teu filho nesse momento? Qual o grande conselho você daria para as pessoas que estão nos vendo agora? Tá, jamais, mas jamais se corrompa vendo o resultado de pessoas que se corromperam. Não se compare. Porque é muito fácil você olhar só o externo do que as pessoas estão tendo, do que as pessoas estão conquistando, e não sabe o que está por trás de tudo aquilo. Então, por mais que às vezes vai surgir oportunidades, porque principalmente no mercado digital aparece muita oportunidade que não é uma oportunidade, que é um jeito de enfiar a sua vida espiritual, tudo. E em troca de dinheiro, não vale o preço. Nunca se venda, nunca se corrompa. Continua no caminho certinho, não importa que se vai demorar mais. Mas no final o resultado é muito melhor. Incrível, irmão. Incrível. Top. Gui, falando pra câmera, pode falar a sua... O que eu daria de conselho pro meu filho? Fosse teu filho. E ele estivesse agora te escutando, mas você tá falando pra milhares de pessoas. Filhão, você é pica. A sua genética já começa privilegiada. Use isso a seu favor, mas é brincadeira. Brincadeira não, é verdade, né? O negócio é bom. Mas, mano, vamos lá. O que acontece? Primeiro, busque a Deus. Deus em primeiro lugar. Com certeza. Buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? E o segundo ponto é, dinheiro não existe. Como assim dinheiro não existe? Dinheiro não existe. Você abre sua conta agora, é só um número que tá lá. Uhum. Não existe. O dinheiro não existe, cara. Ele é uma troca só. Se dá uma pane aí no mundo, não vale nada, Ou seja, né? se o dinheiro não existe, se torne um homem merecedor de estar nos lugares onde a energia do dinheiro tá. Então, para você, por exemplo, acessar ambientes de grandes empresários, você precisa ser alguém merecedor de estar ali. Né? Então, no começo, eu queria só o dinheiro, eu queria só o dinheiro, eu queria só o dinheiro. Quando eu entendi que eu tinha que me tornar um cara merecedor de receber o dinheiro, do dinheiro olhar pra mim e falar, eu quero ir com ele. Eu não quero ir com você, eu quero ir com o Guilherme. Uhum. Pro dinheiro fazer isso, de falar, eu quero ir com ele, é porque você tem que ser merecedor, você tem que atrair o dinheiro. Então, ao invés de você querer ser só o caçador, seja o fazendeiro também. Tu diz que a gente tem que nutrir nós mesmos, que aí a gente vai atrair. Exatamente. E aí, quando você nutre você se torna melhor com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, com a namorada, com a esposa. Por quê? Você se torna uma pessoa completa de fato, né? Então você consegue fazer com que a sua inteligência emocional melhore, você consegue transbordar mais na vida das pessoas, até porque a prosperidade, ela não é só pra você. Senão Deus não te daria dinheiro. Deus não te daria acesso. Muita gente vê a nossa vida, eu já senti isso, e eu recebo direct de vários amigos meus falando como é que tu conseguiu, que legal, continua. Eu também vou ler um livro agora, eu também tô fazendo isso. Exato. Então hoje eu não posto por ostentação, não posto pra mostrar minha rotina, mas eu posto porque eu sei que tem alguém ali que vai se inspirar na minha vida. Porque se o Ariel foi pra São Paulo e conseguiu crescer, se o Ariel hoje conheceu o Gui, conheceu o Lucas, pessoas incríveis, e hoje nós estamos fazendo esse podcast, é porque a gente acreditou. Não quer dizer que a gente... O ponto é que seja constante e não desista dos seus sonhos. Exatamente. O meu recado pra vocês, gente, é, em primeiro lugar, busque a Deus. Siga a intuição. Pesquise e estude pessoas que vão te ensinar como falar com Deus. Como que Deus fala com você? Qual que é a voz dele? Ele vai falar com você através de pessoas. Ele vai falar com você através daquela sensação. Sabe quando você quer ir pra um lugar, mas você sente, não devia ir. E tu vai igual chegar lá e dar uma merda? Já aconteceu comigo. Como também eu já senti, vai pra lá e eu não fui e eu perdi alguma coisa. Então, o que eu digo pra você, acredite, se você sentiu uma queimação, um fogo de Deus, pra ir pra tal lugar, como foi pra mim, vem pra São Paulo, eu não sabia o que era, eu não tinha nem dinheiro pra vir. Eu cheguei em São Paulo com aluguel e R$300. E eu não sabia.
E hoje nós estamos aqui, tô conectado com pessoas incríveis, criando o nosso primeiro podcast, mas isso é acreditar num sonho, sem duvidar dele, porque Deus vai te trazer tudo que você acredita sem duvidar. Porque no momento que você duvidou, que você, não, eu vou pra lá, mas será que vai dar certo? E se eu ficar com fome? E se eu não tiver dinheiro para aluguel? Nesse exato momento, você quebrou o que Deus botou no teu coração. Então, a próxima vez que você sentir algo forte, vai, dá seu melhor, não desiste e acredita, porque já deu certo. O que faz diferença é a fé inabalável, né? É uma fé inabalável. É crer pra ver, É ao isso invés aí. de querer ver pra crer. Então é isso, time. Eu vou finalizar o nosso podcast com uma oração. Eu peço pra você de casa que feche os olhinhos, pra nós também. Respire fundo e vamos pra cima. Gratidão, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Hoje estamos aqui reunidos nesse podcast que irá transbordar e inspirar muitas pessoas. Eu sou grata a Deus pelo Gui, pela vida do Gui, pela vida do Lucas, pelo Lucas Dário, que já saiu do podcast, mas por a gente acreditar que Deus botou nós nesse momento para estar junto. Que você aqui de casa chega abençoado todos os dias. Que Deus ilumine a sua vida, que você sinta cada vez mais clareza do seu propósito e siga, respeite seus pais, respeite sua família, busque harmonia em primeiro lugar. Compaixão, empatia é fundamental para ter uma vida saudável. Às vezes a gente não sabe o problema da outra pessoa, mas a gente pode reagir de uma forma que seja boa para aquela pessoa. Então, eu declaro que nesse momento a nossa vida seja saudável, que nós tenhamos mais paciência com as pessoas e ame as pessoas, porque o que Deus mais ama é as pessoas. E que todo mundo que está assistindo esse podcast seja abençoado em todos os dias. Gratidão a Deus sempre. Amém. Amém. Isso aí. Fechou, time? É isso aí. Toda honra e glória ao Senhor. Gratidão. Gratidão. Fechou, irmão. Tá de boa já.